O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira da primeira semana do tempo comum, o Senhor nos dá a oportunidade de refletir primeiro sobre a vocação de Samuel, chamado que Deus fez a ele. Samuel já foi gerado por uma graça especial de Deus. Sua mãe era estéril até o momento em que recebeu essa graça. Ela de fato ia ao templo rezar, pedindo essa graça. E pela sua forma de rezar, o sacerdote Eli, ao ver que a forma com que ela ali estava diante do Senhor, ele intercedeu por ela e disse: "Senhor, escuta a voz dessa mulher, a voz do seu coração. Não sei o que ela pede, mas com certeza é uma grande graça que ela precisa." E ela de fato recebeu essa graça. Depois, ela então consagra o seu filho, logo depois que completa o período da amamentação, consagra-o ao templo. Por isso Samuel, desde criancinha, estava ali, foi criado no templo. E ainda muito novo, nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E quando o Senhor o chama, já o chama com um objetivo muito concreto. Como ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele pensa que era Eli que estava ali, o sacerdote, já idoso, e não era ele. Mas o sacerdote idoso entende exatamente que era a voz do Senhor, o discernimento. Tanto que ele vai dizer para Samuel: "Quando você ouvir te chamar de novo, diga exatamente, fala, Senhor, que teu servo escuta." E foi exatamente essa a atitude de Samuel. E dizia que a partir daquele momento ele crescia não só em estatura, mas também a graça de Deus estava com ele. Então é isso, se o Senhor nos chama, ele nos acompanha com a sua graça. Por isso, essa atenção antes de mais nada. O valor da intercessão, como o sacerdote havia intercedido pela mãe de Samuel. E também no Evangelho de hoje, esta questão do valor da intercessão e ao mesmo tempo a resposta ao chamado de Deus Pai, se dá de uma maneira muito forte no texto que acabamos de ouvir. Primeiro, pela intercessão. Quando Jesus chega na casa de Simão e André, a sogra de Simão estava com febre. E eles logo disseram: "Senhor, ela está com febre, não está bem." Então é a oração que eles pedem. O Senhor pode, a gente sabe disso,
fazer alguma coisa por ela. E de fato Jesus vai, a toma pela mão, a ajuda a levantar-se e a febre desaparece. Então, ali o valor da intercessão. Muitas pessoas foram levadas até Jesus, por problema de saúde, problema também espiritual, e Jesus curou a todas, não somente a uma, mas a todas as pessoas. A sua atenção era tal que ali dizia no Evangelho que toda a cidade se reuniu na frente da casa onde ele estava. E ele atendeu a todas as pessoas, curando a muitas e expulsando demônios de tantas outras. Então, a atenção, primeiro, exatamente a intercessão daqueles que levaram e pediram, mas também fazer com prazer a vontade de Deus. Então, a resposta ao chamado do Senhor. E Jesus tinha isso muito claro, sendo Filho de Deus, ele sabia qual era a vontade do Pai. E não era exatamente para se exibir fazendo os milagres. Os milagres eram realizados por vontade do próprio Deus, para que pudesse também confirmar a missão própria de Jesus. A graça acompanhava as suas atitudes, as suas ações. Assim que nós também possamos no dia a dia estar atentos exatamente ao chamado de Deus, ao que o Senhor espera de nós em cada situação concreta. Se não estivermos muito atentos a ouvir, ou acostumados a ouvir a palavra, que estejamos mais atentos, que nós vamos ter esse discernimento de saber o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus, e que possamos cumprir com prazer a vontade do Senhor.